vai nos trazer a palavra nesta hora. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Bom dia, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? E como esse é um culto intergeracional, bom dia para a galera da The Way. Muito bom estarmos aqui juntos. Dia de batismos é um dia muito especial, mas como não podemos perder tempo, já peço aos irmãos possamos abrir a Bíblia no texto de 1 Coríntios 3, versos 10 ao 17, texto que é o texto base do nosso congresso que, como vocês veem aqui nessas lindas faixas, tem o tema Petros edificado sobre a rocha, e vários textos foram expostos ao longo desse dia, mas o texto base é esse, e nós agora o leremos. Antes disso, para quem não me conhece, como o pastor me apresentou, sou o Luan, filho de Deus, noivo da Kathleen, e trilhando esse caminho do ministério e sendo abençoado pela Igreja Batista Curuçá. Tenho atuado na Missão Batista do Grajaú, nossa congregação aqui da nossa igreja, junto ao pastor Jonatas, e tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 3 já foi aqui projetado do 10 ao verso 17. Vamos lá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Senhor Deus, sua palavra foi lida e cremos que ela é poderosa, Pai. É ela que leva essas decisões por batismo, é ela que revela quem o Senhor é, e nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra, e que eu ou qualquer outra pessoa aqui presente nesse ambiente possa atrapalhar o mínimo possível aquilo que o Senhor quer fazer neste dia, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nesses minutos que teremos, estaremos analisando esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, na cidade de Corinto, e rapidamente precisamos explicar um pouco sobre como funcionava, qual o funcionamento dessa cidade. Evidentemente que o Israel e os outros pastores já o fizeram quando estiveram pregando, mas relembrando, vou pedir para os slides ali serem colocados quando possível, mas a cidade de Corinto foi destruída em 146 a.C. pelos romanos. Era uma importante cidade e ela havia sido destruída, mas cerca de 100 anos depois, se puder passar um slide, por favor, é um para frente, cerca de 100 anos depois ela foi reconstruída com a ajuda de Júlio César. Não é aquele que foi goleiro do Flamengo, é o imperador romano, mas essa cidade foi reconstruída. Então Paulo vai escrever aqui, como vocês estão vendo, as ruínas dessa cidade. Não sei se pastor Israel já esteve em Corinto, já esteve, evidentemente. Aqui tem algumas ruínas e construções dessa cidade. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, Paulo nos informa que havia recebido algumas informações negativas sobre essa igreja. O próprio Paulo havia ajudado a fundar essa igreja, o livro de Atos nos conta, mas ele passa um tempo seguindo as suas viagens missionárias e ele recebe um feedback. E esse feedback é um diagnóstico. A cidade, a igreja de Corinto era uma igreja facciosa. Era uma igreja que tinha surgimento de lideranças autoproclamadas, ou seja, pessoas argumentavam ter autoridade para ensinar sem que fossem, dessa forma, reconhecidas e enviadas por Deus.
E havia uma rejeição e uma desconfiança da autoridade de Paulo. A igreja de Corinto é uma igreja que, para toda pessoa que está estudando, para toda pessoa que está em liderança, para toda pessoa que serve a igreja em algum ministério, é um modelo de uma igreja com problemas. Se nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos uma igreja cheia de problemas. E ao olhar para esse diagnóstico, nós temos um paralelo muito grande com nossa igreja ocidental em muitos aspectos. Nós vemos, sim, igrejas que se dividem, e isso se torna um problema. Como unificar os diferentes ministérios? Essa diferença de gerações que foi aqui celebrada pela Aninha, em muitos lugares tem se tornado uma dificuldade. O que cantaremos? Cantor cristão? As músicas atuais? Como faremos? Acenderemos as luzes? Deixaremos ela apagada? Em muitos ambientes, creio que aqui não, porque temos tido uma ótima integração, a nossa igreja acaba se dividindo. De fato, muitas pessoas se surgem e querem se assumir como liderança, ensinando aquilo que a palavra de Deus não diz. É um problema que também é contínuo a nós. E, de fato, há pessoas que Deus tem levantado para servi-lo de forma honesta, homens e mulheres, que têm recebido desconfiança e rejeição por parte de algumas igrejas. O contexto da cidade de Corinto fala muito a nós. Então, sem mais delongas, no início do capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 3, Paulo está demonstrando a imaturidade dos irmãos dessa igreja. Paulo está falando que a postura deles, no verso 4 e 5, é uma postura carnal, é uma postura idólatra em muitos aspectos. Então, ele inicia a primeira metáfora. A primeira metáfora que ele faz, dos versos 6 a 9, é uma metáfora da lavoura. Paulo vai falar aqui sobre a lavoura. Ele diz no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então nós seguimos para o texto. Se num primeiro momento ele usa uma metáfora, como foi dito aqui já nesse congresso, uma metáfora que diz respeito à realidade do campo, uma metáfora que aponta para a lavoura, neste segundo momento Paulo vai falar sobre o edifício, ele vai falar sobre a fundação, e aí os engenheiros aqui da nossa igreja têm maior propriedade nesse assunto, mas ele se utiliza de duas metáforas, uma do campo e uma da cidade, não deixando ninguém de fora. Esse é o contexto da igreja de Corinto. A leitura das cartas aos Coríntios nos faz bem, porque além de lidar com problemas atuais, nós vemos a superação desses problemas no ministério de Paulo. Nós vemos como o Espírito de Deus pode unir pessoas tão diferentes, pode transformar realidades tão complexas. Uma cidade marcada pela escravidão, marcada pela imoralidade sexual, é então transformada, ainda que gradualmente, quando essa igreja é plantada. Paulo começa no verso 10, o texto que nós analisaremos agora, dizendo, segundo a graça de Deus. E esse início, essa introdução é muito importante para que possamos compreender o restante do texto. Porque Paulo está falando daquilo que ele está construindo. Paulo está falando de uma igreja que ele ajudou a fundar. Paulo está falando de um movimento que ele fez. Foi Paulo que lá no início de Atos havia se convertido ao Evangelho naquela experiência, ao caminho de Damasco. Então ele vai e ajuda a fundar essa igreja. Mas independente de tudo aquilo que Paulo fez, ele começa o texto dizendo, segundo a graça de Deus. Aqui fica estabelecida a base para qualquer obra ou participação humana. Nós podemos atuar na igreja e nós devemos servir a igreja, mas fazemos isso segundo a graça de Deus. Paulo lança o fundamento como construtor, outro edificará, mas tudo isso segundo a graça de Deus. É segundo a graça de Deus que a igreja é edificada. A igreja não é edificada sobre Pedro, como alguns falam. A igreja não é fundada sobre Paulo, como outros dizem. Não. A igreja ela foi fundada por Jesus e é pela graça de Deus que tanto os apóstolos, como o povo de Deus ao longo da história, pode atuar nessa missão que é de Deus e nós participamos. Nós nos alegramos com esses meninos e meninas aqui e também com os que são jovens há mais tempo, como diz o nosso querido pastor, que tomam essa decisão. Porque essa decisão é a decisão de viver sobre essa maravilhosa graça de Deus que nós tanto cantamos. Na igreja não há ninguém insubstituível. E toda a glória deve ser dada a Deus. Paulo começa dessa forma, deixando claro que o fundamento da igreja é Cristo.
Ele sim, ele lança o fundamento, mas ele não é o fundamento. O fundamento é Cristo. Então nós chegamos ao verso 11, que é o texto áureo do nosso congresso. É o verso que tem baseado as nossas mensagens aqui na juventude, as nossas orações, as nossas conversas. E eu agradeço a equipe de liderança da juventude, porque foi um tema realmente escolhido com muita sensibilidade. O verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nesse sentido, quando Paulo age e atua como construtor, como aquele que lança o fundamento, a palavra que ele usa é arquiteton, da onde vem, de fato, arquiteto. E a explicação dessa palavra nesse termo seria aquele que é como se fosse um superintendente da obra, mas ele está debaixo da autoridade daquele que lança o fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Um comentarista disse: o fundamento, o alicerce e a pedra fundamental da igreja não é o Papa, não é o pastor, não é um missionário e não é uma liderança local. Pastores e pregadores mudam, passam e morrem. Somente a igreja edificada em Jesus sobrevive, diz David Pryor. Uma vez entendida a doutrina e a teologia correta, ainda corremos um grande perigo. É possível, e esse é o grande problema nesse texto, é possível pregar e anunciar Jesus de forma mais bíblica em todos os nossos cultos e programações. E no nosso coração e na forma que nós conduzimos as igrejas e os ministérios, Jesus está extremamente distante. Nós podemos blasfemar Jesus com as nossas vidas enquanto recitamos em músicas ortodoxas e bíblicas nas canções e nas mensagens. De fato, entender a doutrina e a teologia correta é muito importante, mas não é tudo, é o primeiro passo. Uma vez entendendo a doutrina e a teologia correta, há um segundo passo. Nós não podemos contar vantagem. Se nós sabemos que a igreja não foi fundada e edificada sobre Pedro, como nossos amigos católicos que respeitamos e contribuem muito com materiais teológicos para a nossa formação, pensam, e se nós sabemos que quem funda o cristianismo não é Paulo, como em algumas academias e universidades tem sido defendido, nós não podemos contar vantagem de estarmos compreendendo de forma correta. Mas nós devemos viver aquilo que a teologia, eu já explico, chama de uma ortodoxia e uma ortopraxia que se rende a Jesus. A nossa fé que nós cremos, aquilo que nós declaramos sobre Jesus, a ortodoxia, precisa ter Jesus como fundamento. Mas essa fé na nossa vida, na nossa segunda-feira, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aquilo que nós chamamos de ortopraxia é a fé na prática. Essa vida prática precisa estar fundamentada sobre Jesus Cristo. Se nós sabemos que podemos pregar, orar, participar da igreja e ainda assim não estar lançando o nosso fundamento sobre Cristo, nós precisamos nos alertar para a advertência que Paulo coloca aqui. E aqui nós entramos no primeiro ponto da mensagem. Na fé cristã, teoria e prática são indissociáveis. Elas não podem ser separadas. Não existe uma fé em Cristo que é teórica. Você pode estudar a Bíblia como qualquer outro livro, de fato, mas isso não está analisando ela como um pressuposto da fé. Quando nós afirmamos que temos fé em Jesus, como esses jovens aqui e os jovens há mais tempo afirmaram, nós estamos afirmando que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e toda a nossa vida pertence a Ele. Então, caminhando para o primeiro ponto, para ter Cristo como fundamento, é preciso basear toda a nossa teoria e prática nele. Nós não podemos viver um cristianismo do domingo que não inclui a segunda. Às vezes nem na segunda. Às vezes, como pastor, já vi usar esse exemplo, saímos daqui da igreja no domingo e alguém nos fecha no trânsito e lá se vai a nosso culto, a nossa doutrina correta, os nossos louvores cantados, quando agimos como pessoas carnais, como Paulo qualifica. Precisamos nos atentar para isso. E Paulo continua no verso 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Os estudiosos aqui entendem que há uma divisão. Ouro, prata e pedras preciosas são materiais de valor, enquanto a parte final do verso 12, feno, palha ou madeira, são materiais que são facilmente destruídos.
Ainda assim, o ouro, prata e pedras preciosas são utilizados aqui como referência à construção do Templo de Salomão. É algo sublime. O que fazemos na igreja é algo sublime. Nós lidamos com algo de grande importância e valor. E aqui está sendo trazido para nós a importância da qualidade daquilo que fazemos. Fazemos para o Senhor, precisamos fazer com excelência. Mais importante do que a quantidade é a qualidade. Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas têm focado mais na quantidade do que na qualidade. E nós entramos naquilo que pode ser chamado de uma numerolatria. Se o culto está cheio, está bom. Então, para encher o culto, vale qualquer coisa. Vale pensar como o mundo. Tenho falado e refletido, e tive a oportunidade de pensar nisso, lá em Anchieta, no Espírito Santo, cidade que o pastor também conhece, da minha noiva, de como é perigoso para a igreja quando ela começa a pensar como o mundo. E como, quando nós ouvimos pensar como o mundo, nós rapidamente já associamos que é perigoso para a igreja se a igreja adotasse os 50 gêneros que a academia hoje entende, ou uma linguagem neutra. Mas a igreja pensar como o mundo não é somente isso. A igreja pensar como o mundo é usar as mesmas estratégias que se usa no ramo empresarial para que a igreja cresça, sem nenhum princípio ético. A igreja pensar como o mundo é quando nós pensamos família da mesma forma com que o mundo pensa. Quando o sucesso na vida, inclusive no ministério, se torna da mesma forma que o mundo pensa. Nós precisamos lançar nosso fundamento sobre Cristo. Fugir da numerolatria. Nossa igreja, a igreja de Jesus, exige qualidade. E da qualidade se seguirá a quantidade, um crescimento natural, orgânico e não forçado. Não se trata aqui daquilo que é construído, ouro, prata e pedras preciosas. Não se trata de algo além do fundamento, algo que está longe do fundamento, mas algo construído sobre ele. Se o fundamento é o evangelho, a doutrina e a prática correta são os materiais com que nós construímos. E aí a intenção daquilo que nós fazemos importa. Eu posso vir aqui muito bem pregar e falar tudo aquilo que a Bíblia diz, sem nenhuma heresia ou erro, e estar com o meu coração completamente distante. Como isso é uma luta? Como é uma luta para todo mundo aqui que canta, está cantando. E o pastor ontem trouxe para nós, disse que o momento que o crente mais mente é na hora do louvor. Que quantas coisas nós cantamos que se vivêssemos nossa vida seria diferente. Nós precisamos de qualidade. Eu pergunto aos irmãos, nós deixaríamos sermos operados por um cirurgião que se declarasse cirurgião de cunho próprio, que dissesse, olha, eu não fiz faculdade, eu não estudei para isso, eu não estou preparado, mas eu sou um cirurgião porque eu me considero dessa forma e agora eu vou te operar. Eu duvido que qualquer irmão, qualquer irmã deixasse dessa forma. Ou se esse mesmo cirurgião te dissesse, eu sou crente, eu serei usado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não inclui o seu preparo. E se nós não deixaríamos ser operados por um cirurgião que não se preparou, por que nós nos submetemos a algo mais sublime, que é o cuidado de nossa alma? Há pessoas que não têm se preparado. Por que nós vendemos a nossa alma para qualquer mensagem na internet? Por que nós nos deixamos ser pastoreados por pessoas que não têm compromisso por Deus, e estão mais atentos e com os olhos voltados na noção de sucesso do mundo? Do Senhor nada se esconde. E o verso 13 deixa claro que a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia, e que dia é esse? O dia que Jesus voltará, o dia que tudo ficará claro, o dia a demonstrará. Meus irmãos, nós podemos esconder as nossas intenções de todos aqui. Nós podemos estar aqui felizes da vida. E os irmãos olhando para nós, entendendo que nós estamos vivendo uma vida de santidade, nossa vida está afundada na lama. E nós precisamos lutar contra isso. Mas do Senhor nós não podemos esconder. O fogo demonstra o verdadeiro caráter. O fogo aqui não representa o purgatório, como muitos leram ao longo da história nesse texto. Mas o fogo é de fato metafórico, com o objetivo de testar a qualidade do material, daquilo que é construído. O fogo revelará as nossas obras e por isso nós precisamos andar em constante arrependimento. Meus irmãos que vão se batizar hoje aqui, não entre na cilada de tentar caminhar sozinho. Não entre na cilada de achar que a igreja se vive cada um no seu canto. Da igreja que talvez mais cresça hoje, a igreja cada um na sua casa. É muito importante isso que vocês têm vivido aqui.
Essa juventude que vocês veem aqui, o quanto é importante, quanto vai marcar, para que lá na frente vocês saibam naquilo que vocês creem. E às vezes nós perdemos nossos jovens no período que eles vão para a faculdade e nós colocamos a culpa na faculdade. Se a nossa fé estiver bem alicerçada, não vai ser a faculdade que vai nos afastar. A faculdade será a bênção e campo missionário para nós atuarmos. E no verso 14 o texto deixa claro que se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. A natureza dessa recompensa é difícil de compreender, mas isso não importa agora. O que importa é que a recompensa ela vem do Senhor. E se a recompensa ela vem do Senhor, quem nós devemos agradar quando nós atuamos aqui na igreja em nossas vidas deve ser o Senhor. E agradar o Senhor às vezes nos custa um alto preço, porque às vezes nós procuramos agradar a todos primeiro e por último, se der, o Senhor. Se nós agradarmos o Senhor e nos preocuparmos dessa forma, a recompensa que nós receberemos será dele e não daqueles que não podem nos recompensar verdadeiramente. O texto continua caminhando para o final e o verso 15 diz que se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Como já foi colocado aqui, o fogo nessa passagem evidentemente é metafórico. Mas esse texto ele deixa claro que a salvação, ele é um ato de Deus, soberano, pela graça de Deus para aqueles que creem nele. Não é as obras, não são nossas obras que nos farão perder a salvação. Para aquele que já foi salvo, o texto diz que ele pode ser salvo como que pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer aqui, a maioria dos estudiosos concordam nisso, é que se nós construirmos o nosso ministério, a nossa atuação e o nosso serviço em qualquer outra coisa, nós perderemos a oportunidade de fazermos de forma que o Senhor se agrade. Nós sim, se nós somos salvos e fomos alcançados, de fato nós experimentaremos do céu, mas perderemos oportunidade. Será que nós queremos chegar no dia final, salvos, mas sabendo que deveríamos ter feito mais, que poderíamos ter nos doado, nós não faríamos? Eu leio uma citação de uma estudiosa, que em um momento da vida, caminhando para o final, ela estudou na Alemanha, na época que na Alemanha cresceu a chamada teologia liberal. Uma aluna de um teólogo chamado Bultmann, que defendia que nós deveríamos demitologizar o texto bíblico, ou seja, tira o milagre, tira a ressurreição histórica e o que sobra. E ela ensinava em seminários, era uma doutora, expoente, até que em uma viagem missionária, ela encontrou irmãos, e ela diz que ali ela foi alcançada e se converteu. E aí, diante desse tempo, depois de tanto tempo na igreja, ensinando, doutora, professora de seminário, ela diz o que o texto é colocado ali. Meu antigo ensino perverso era pecado, considero tudo o que ensinei e escrevi antes de confiar a minha vida a Jesus como lixo. Depois de analisar seus livros acadêmicos e artigos de periódicos anteriores, Lineman acrescenta, tudo que eu possuía desses escritos, joguei no lixo com minhas próprias mãos, em 78. Peço-lhe sinceramente que faça o mesmo com qualquer um deles que possa ter em sua estante. Talvez você não tenha chegado, como essa professora, a compreender que a sua fé não é mais a fé bíblica em Jesus. Mas você tem essa coragem que ela teve para falar, olha o que eu falei quando eu estive à frente da igreja nesse tempo aqui, olha o que eu fiz, esquece, eu quero recomeçar. A minha intenção não foi agradar a Deus, foi agradar os homens. Será que nós temos essa coragem? E aí nós entramos no segundo ponto. Se no primeiro ponto, para termos o nosso fundamento em Jesus Cristo, nós precisamos basear nossa teoria em prática em Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos constantemente examinar a si próprio. Empresas falem, partidos políticos vão à ruína porque não se tem autocrítica. Por que nós não estamos aprendendo com esse exemplo? E sabendo nos examinar constantemente, ter amigos que apontam o nosso pecado, ter amigos que nos ajudam a caminhar mais perto de Jesus. E por fim, o texto caminha para o verso 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Aqui a comparação com os irmãos do santuário de Deus, porque se você é um cristão e se você entende que Jesus é o seu Salvador, já antes de vocês se batizarem, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, lembra do templo no Antigo Testamento, quão majestoso era? A obra que Deus tem em você é majestosa. O texto indica a sublimidade da igreja.
a presença pessoal de Deus em cada um dos irmãos. É diferente do verso 15, pois aqui não se trata de salvos, aqui se trata de perdidos que se infiltram no meio da igreja. Mas há uma transição. Se antes o santuário de Deus era usado para o templo, no lugar sublime, agora é para cada um dos irmãos. E aqui no coletivo, não no individual, para a igreja. Meus irmãos, a igreja é um organismo vivo, ela é espiritual. E todo movimento que lida com a igreja precisa ser levado com seriedade. E eu vejo em você. Eu vejo no Henrique, que traz a água para mim, essa seriedade, que entende que a igreja deve ser levada com sublimidade. E eu peço que cada um, por favor, inclusive eu, nós possamos chegar ao terceiro ponto, para que nós possamos viver esse cristianismo, nós possamos temer ao Senhor e amar o Senhor e ao próximo, porque o nosso irmão é sagrado, mas é sagrado porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Encerro, meus irmãos, com uma última ilustração, que aprendi no seminário e nunca mais me esqueci. Uma vez aquele jumentinho com quem receberam Jesus, louvando ele com hosana, ele vai e ele chega em casa e ele conta para sua família: papai, mamãe, todo mundo me aplaudiu, todo mundo gritou, todo mundo ficou feliz por me ver, eu sou especial, vem ver, está todo mundo me recebendo aqui como rei. E o pai e a mãe, sem acreditar, ele: não, volta lá, nós vamos para Jerusalém, vocês vão ver como eles estão me amando, vocês vão ver como eu sou especial, vocês vão ver como eles não vivem sem mim. E o jumentinho volta e traz a mãe e o seu pai, e dessa vez não tem ninguém. Que erro do jumentinho, achou que era especial por si mesmo, mas o seu valor estava porque estava carregando Jesus. Que nós possamos não ser como o jumentinho dessa ilustração, mas que nós possamos entender que o nosso valor está em carregar Jesus. Deus nos abençoe e que possamos continuar nesse congresso maravilhoso que tem sido. Muito obrigado.